Bom dia a todos. É um prazer recebê-los neste dia, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, para tratar do tema Desafios e Expectativas para a Atuação da Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência. Esse evento realizado pelo Grupo de Estudos de Direito da Concorrência da Faculdade de Direito Mackenzie, com o IBRAC, uma parceria que já vem de algum tempo, e agora sob a presidência do Dr. Márcio Bueno. Então, com muita alegria que hoje e com muita honra nós recebemos os palestrantes João Manuel Pinho de Mello e Roberto Domingues Taufik, que apresentarão esse tema atual, e depois eu tenho algumas perguntas que eu deixarei para a parte final. Então, imediatamente eu já passo a palavra ao Dr. Márcio para que iniciemos os trabalhos. Muito obrigado, professor Vicente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a hospitalidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em nome do IBRAC, para a gente dar continuidade a nossa parceria bastante produtiva de longos anos. Hoje também nós estamos aqui para conversar com os representantes dessa nova secretaria, que, na verdade, ela dá continuidade a um trabalho que já existe da CEAI. E eu gostaria de também agradecer a iniciativa e organização do nosso membro associado, Bruno Becker, que tomou a iniciativa desse evento, junto com o Ricardo Botelho, nosso diretor de regulação, dando continuidade já com esse diálogo com o João Manuel e o Taufik, com relação à advocacia da concorrência. Um tema que já foi objeto de um trabalho muito legal, que foi realizado no âmbito da diretoria de regulação, que foi, inclusive, resultou num livro com uma coletânea de artigos sobre o tema, e me parece bastante atual. Bastante atual porque, para além das funções que o CAD exerce no combate a práticas anticompetitivas e de controle de concentração, me parece que em alguns países, e acho que no nosso especialmente, por conta da intensa regulação que os mercados sofrem, intervenção do Estado na economia, que não apenas os agentes privados, mas o próprio Estado acaba criando condições que restringem a concorrência. E, portanto, se torna ainda mais valioso o trabalho que é realizado de advocacia da concorrência, que na lei nova deixa muito claramente a cargo da CEAI, agora vem sendo substituída pela nova secretaria, e a ideia aqui é nós ouvirmos um pouco deles, qual é o plano para endereçar essa matéria. Ontem foi publicada na Folha uma excelente entrevista do secretário, o João Manuel, onde ele já antecipa alguns pontos e dá uma ênfase que eu achei muito interessante também na questão da produtividade. Quando nós olhamos os índices que são divulgados de rankings, o Brasil, infelizmente, não está bem situado em termos de produtividade, e isso também é decorrência do ambiente que se cria me parece, uma intervenção demasiado excessiva do Estado e, naturalmente, também uma falta de concorrência. Então, sem mais longas, eu queria passar a palavra para eles. O João Manuel é um excelente economista com um PhD já de Stanford, que tem já bastante tempo de experiência de atuação na área antitrust. Igualmente, o Roberto Taufik tem também muita experiência, muito tempo trabalhando com antitrust, e é autor de um best-seller, Comentários à Lei, e também esteve na Universidade de Stanford, onde conseguiu a graduação, o título de mestre em Direito, Ciência e Tecnologia. Então, agradeço muito a disposição para o diálogo, aceitaram prontamente o nosso convite para, em primeira mão, discutir
esse tema conosco, com a sociedade civil, que é a vocação do IBRAC. Nós promovemos esses eventos, cursos, com o propósito de avançar com o conhecimento nas nossas áreas de interesse, uma delas de concorrência, e também uma outra parte da nossa vocação é a interlocução com o governo e com os órgãos relevantes. E, portanto, acho que nessa ocasião aqui a gente está unindo muito bem essas duas vocações nossas, e nós agradecemos, porque isso depende, obviamente, do outro lado também aceitar esse diálogo. Então, muito obrigado por terem vindo, e fico à vontade para fazer uma apresentação inicial e depois a gente continua com os debates. Obrigado, Márcio. Obrigado, professor Bagnoli. Eu acho que nós temos alguns acadêmicos de direito aqui, né, além das pessoas que já advogam na área há algum tempo. Eu acho que é importante começar explicando qual que é a ideia da... Vamos colocar de pé, apesar de não ter nada para apresentar, eu acho que evita que vocês durmam na apresentação. Eu não sei quantos de vocês estão a par da definição de advocacia da concorrência, mas a ideia de advocacia da concorrência, ela é colocada tradicionalmente como um trabalho de defesa da concorrência, mas que não é feito por meio de uma atividade coercitiva. Então, não é feita, por exemplo, por aquela atividade do CAD de punir uma determinada entidade por alguma infração anticompetitiva. Da mesma forma, também, como não é feita por meio da proibição de algum ato de concentração, que queira ou não, é uma forma de sancionar aquele ato, né? Você impede que algum ato seja realizado. A ideia da advocacia da concorrência, ela surge dessa noção de que você tem que promover a concorrência, ensinando a sociedade a ser competitiva, né? Então, essa é uma noção que está presente em algumas sociedades, não só do ponto de vista dos agentes econômicos, mas também do ponto de vista cultural. Então, você pega nos Estados Unidos, isso é bastante patente no método socrático que eles adotam nas universidades, isso é bastante patente no modelo de relacionamento das pessoas, né? Essa questão de você sempre se especializar para poder ser melhor naquilo, é você competir naquilo que você é melhor. É o objetivo de você se especializar e ser mais competitivo. E assim você conseguir melhores resultados. Quando a lei traz essa ideia de advocacia da concorrência, que já vinha do passado, pelo menos da lei de 94, ela traz a advocacia da concorrência principalmente na Secretaria de Direito Econômico. Alguns de vocês nem tiveram muito contato com a Secretaria de Direito Econômico, mas ela fazia principalmente a instrução de condutas, né, no Ministério da Justiça, nos processos que acabavam no CAD e eram julgados pelo CAD. Isso na lei anterior, né? A parte de atos de concentração era uma atividade que era instruída principalmente pela SEAI por conta da análise econômica. O que acontecia é que a Secretaria de Direito Econômico tinha um mandato de advocacia da concorrência, que a SEAI também começou a avocar para si, mas é um mandato que a lei tinha dado para a Secretaria de Direito Econômico. E que mandato que era esse? Era um mandato que era essencialmente você promover a concorrência junto à sociedade, junto aos agentes econômicos, né, a sociedade como um todo. E a SDE fazia isso de uma forma... Primeiro, ela começou fazendo por meio de palestras, depois ela começou a aprimorar isso com base na experiência internacional e fazer cartilhas, ações no aeroporto sobre o Dia de Combate ao Cartel e assim por diante. Esse foi o primeiro passo dessas atividades para deixar a sociedade consciente do que são as infrações anticompetitivas e dos efeitos sobre a sociedade, a perda de bem-estar que cartéis, por exemplo, geram. O fato é que, a partir dessa ideia de você gerar conscientizar as pessoas do que é advocacia da concorrência, surge aquela pergunta de que o quão efetivo é essa atividade de advocacia da concorrência. Alguém já conseguiu mensurar isso? Nós temos diversos estudos que na verdade, não são estudos muito divulgados, mas são estudos que tentam explicar quais os efeitos da advocacia da concorrência. E, sinceramente, os efeitos são... na verdade, você não consegue uma uniformidade de entendimento acerca do efeito da advocacia da concorrência. Boa parte dos estudos chega à conclusão de que, justamente porque você não tem o efeito coercitivo, você não consegue justamente mensurar qual é o efeito daquilo sobre o cidadão. Você não consegue, inclusive, saber se o efeito, eventualmente, de alguma compliance, de uma obediência à lei, decorre daquela atividade de advocacia da concorrência. Ou seja, paradoxalmente,
a melhor advocacia da concorrência é aquela que se aproxima mais da atividade coercitiva. Ou seja, você não tem o poder de impor uma multa, você não tem o poder de impor uma sanção, mas os agentes econômicos e a sociedade olham para você e falam: opa, eu preciso seguir essa orientação, porque ela faz todo sentido, porque eu sei que eu vou ser punido, porque a capacidade de detecção da autoridade é uma capacidade alta de detecção, ou porque eu, enquanto membro da sociedade, eu sei que eu tenho que delatar para as autoridades quando há uma infração anticompetitiva, e agora eu sei o que é uma infração anticompetitiva. A partir dessa noção que começou a surgir recentemente, o IBRAC incluiu essa ideia no seu próprio livro, esse excelente livro que eles fizeram, dedicado exclusivamente à advocacia da concorrência, e no qual, inclusive, eles fazem várias sugestões à extinta Secretaria de Acompanhamento Econômico, que agora é dividida em 2 novas secretarias. O fato é que a gente abraçou boa parte dessas ideias. A ideia de você estar no Ministério da Fazenda te dá um poder de alcance muito grande. Primeiro, por conta da influência que o Ministério tem sobre os outros agentes econômicos, né? O que se considera que para você fazer a advocacia da concorrência, ter essa atividade abocada para si, você tem que ter um certo poder de influência, principalmente dentro do governo, né? Porque a principal atividade de advocacia da concorrência por parte de um órgão de dentro do governo é dentro do próprio governo. Então, o que se diria é que aqui no Brasil, a advocacia da concorrência poderia ser feita, por exemplo, pela Fazenda, pela Casa Civil. Como a Casa Civil tem um viés mais político de coordenação, a ideia acaba sendo realmente ficar na Fazenda. E a Fazenda tem todo um histórico a respeito disso, né? A Fazenda, a CEAI começou a fazer a advocacia da concorrência quando já se pensava nessa nova lei, quando surgiu o projeto de lei, ou seja, mais de 10 anos. Isso aconteceu com a CEAI reestruturando toda a sua estrutura, configurando toda a sua estrutura para a setorialização. Então, o que você teve? Você teve vários setores que cujas atividades passaram a ser monitoradas pela CEAI, né? E a gente começou a fazer a advocacia da concorrência junto às agências reguladoras. Então, a CEAI começou a emitir pareceres junto às agências reguladoras, falando se a norma era ou não competitiva, fazendo reuniões para apresentar problemas concorrenciais que havia naqueles mercados. E assim a CEAI começou a crescer fazendo a advocacia da concorrência. E não à toa a CEAI ganhou esse papel na nova lei. Esse papel não é exclusivo da CEAI, tá? Então, é importante que todos tenham em mente que qualquer um pode fazer a advocacia da concorrência. Quando você, na sua casa, fala para a sua família que você viu um determinado alinhamento de preço e que você sabe que fulano de tal, que tem... Enfim, são conceitos bastante sofisticados, mas é de poder de mercado. Fulano tem poder de mercado, você ouviu uma conversa porque você conhece aquele fulaninho e sabe que eles estão se alinhando, e você fala com a sua família ou explica para aquele fulano de que aquilo é errado. Você é capaz de fazer isso do seu ponto de vista individual. Mas é muito mais difícil. Enquanto sociedade, a gente, em geral, consegue fazer isso por meio de associações, por meio de institutos. E é por isso que o papel do IBRAC tem sido cada vez mais relevante, né? Eu tenho percebido que, desde que eu fui para a CEAI, eu perdi um certo contato com o IBRAC nos primeiros anos, e eu voltei a ter contato na última administração. Eu fiquei absolutamente espantado com a capacidade que o IBRAC passou a ter de não só regionalizar a sua atuação, que agora está fortalecendo, não é, Márcio? Como também com a sua capacidade de produzir material instrutivo para a sociedade e também para a academia. E promover encontros, né, encontros extremamente relevantes para as pessoas que estão envolvidas no enforcement desse tema. Mas o fato é que, dentro do governo, a CEAI ganhou um papel de advocacia que passou a ser, então, um papel de advogar não só dentro do governo, que é o que a gente fazia antes, é o que todo mundo dizia que a CEAI podia fazer por excelência, porque está dentro do governo, estando dentro do governo, tendo uma influência maior, como também passou a pensar em como fazer isso junto à sociedade. Como fazer uma advocacia da concorrência que possa gerar benefício para a sociedade, principalmente um efeito direto sobre a sociedade, que dê um aumento de bem-estar direto para a sociedade. E a gente começou a ver que a gente pode fazer isso tanto da forma que o próprio CAD tenta fazer, que é elucidar para os cidadãos como fazer, buscar os seus direitos quando você tem uma infração anticompetitiva, principalmente em casos de cartéis, e depois acho que o João vai comentar isso, fazendo cartilhas para os juízes saberem como mensurar danos que são causados em casos de cartéis, como também, mesmo atuando no governo, entrando em casos que são absolutamente sensíveis na sociedade, que é o que a gente fez, por exemplo, no caso do Uber. Isso está no nosso relatório.
a Fazenda atuou conjuntamente, mas ali com a CI à frente, trabalhando com a assessoria parlamentar, junto com a Casa Civil, e a gente trabalhou junto com o Congresso para poder explicar quais os problemas de você passar um projeto de lei que pudesse ter efeitos anticompetitivos, que era você restringir a atuação dos serviços de hailing, né, de carona. Então, eu queria deixar essa mensagem genericamente para vocês. Explicar também, já vou antecipando, Bruno Becker, você fez um press release, né, explicando o nosso relatório. A gente publicou um relatório. O IBRAC já tinha sugerido que a gente fizesse um relatório específico de advocacia da concorrência. Essa já vinha sendo uma discussão grande dentro da CI. A lei exige que haja esse relatório. Nós fizemos um relatório específico para deixar isso mais transparente. Mas, aparentemente, a gente não consegue passar a mensagem ainda da forma correta. Isso acontece, muitas vezes, por problemas de transparência nas nossas normas internas. Então, por exemplo, a gente tem um regimento interno que é de 2009. Ou seja, houve várias alterações depois disso e que não foram contemplados. E qual o problema disso? O problema é que a gente tem 2 unidades que se avocam à advocacia da concorrência, quando todas as unidades da CI, da antiga CI, né, faziam advocacia da concorrência. Então, a gente publica um relatório de advocacia da concorrência, você naturalmente fala, opa, a advocacia da concorrência são só essas aqui. Então, você acaba contando 20 consultas públicas que foram analisadas por aquelas unidades. Na verdade, por um erro nossa de explicar o que acontece dentro da CI, o fato é que todas as unidades da CI fazem advocacia da concorrência. Fazem dentro do governo, fazem fora do governo, fazem dentro do governo em sentido estrito, que é executivo, fazem no legislativo, fazem no judiciário. A CI publicou cartilhas que explicam relação entre direito do consumidor e direito à concorrência, o que é defesa da concorrência, a relação entre licitação e defesa da concorrência, ou seja, falando de bid rigging, né, que é a licitação, explicando o que é análise econômica do direito, tudo isso disponibilizado gratuitamente no site da CI, e a gente tentou distribuir isso o máximo possível para a academia. Então, a gente tem esse tipo de ação, tem essas ações que eu já mencionei anteriormente. Então, assim, a gente sempre faz. E mesmo quando a gente atua junto às agências reguladoras, o nosso enfoque tem um enfoque, sim, de análise de impacto regulatório, mas é menor. A nossa grande análise é de advocacia da concorrência, ver como aquela regulação pode afetar negativamente a concorrência. E a gente sempre faz sugestões de como aprimorar aquela regulação. Não só critica, como a gente mostra como melhorar aquela regulação, apresentando exemplos positivos. Vou passar agora para o João. Bom dia. Obrigado, Márcio. Obrigado, professor Bagnoli. Antes de mais nada, eu queria agradecer à Universidade Presbiteriana Mackenzie e ao IBRAC pelo convite. É uma honra. Eu acho que é muito... O encadeamento foi muito bacana. Esse é o primeiro evento que eu faço, não como chefe da assessoria especial de reformas microeconômicas, mas como secretário da nova Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência, aqui com os interlocutores mais próximos do que a gente poderia imaginar que é a segunda parte do nome da Secretaria, que é a Advocacia da Concorrência, mas eu vou argumentar que são os interlocutores mais próximos das 2 partes do nome da nova Secretaria. Deixa eu começar, então, pelo nome. Acho que é um bom lugar para começar, porque, primeiramente, eu fiquei muito sensibilizado com o carinho que muitas pessoas que militam na área tinham pela antiga CI. E eu acho que foi exatamente esse carinho que mais a nossa, eu diria, dificuldade de comunicação, que provocou uma certa, não é incompreensão, mas uma compreensão diferente da que nós temos a respeito da mudança do nome. Por que mudar o nome? É irônico que, às vezes, algo tem uma intenção, uma certa intenção, e ela consegue atingir exatamente o contrário.
O pessoal ilustra a importância do pessoal de branding. A intenção do ministro Henrique Meirelles, na verdade, ao mudar o nome, foi ressaltar o aspecto e o papel da advocacia da concorrência e, por isso, colocá-lo junto no nome com o termo produtividade, que é o termo do momento, na verdade. E eu espero que não seja só o termo do momento, mas o termo durante vários anos a seguir. Eu vou tratar um pouco disso. Então, a intenção, na realidade, não era diminuir o papel do Ministério da Fazenda na advocacia da concorrência e nas suas atribuições, nas atribuições que lhes são dadas pela Lei 12.529 de 2011, se eu não me engano, né? Mas sim ressaltá-lo. E trazer ao Ministério, e por isso, o rebranding, algo que pareça uma estrutura que seja mais perene, que sobreviva à administração, a este governo, em particular, a liderança, que, a meu ver, é totalmente inconteste, um herói nacional, do ministro Henrique Meirelles, na frente do Ministério da Fazenda. E a intenção era deixar o legado que isso fique como uma coisa perene. E, por isso, trazer a advocacia da concorrência para junto da produtividade, já com a ideia que nós temos, e o diagnóstico que nós temos, que um grande componente da produtividade, ou talvez melhor, falta de, no Brasil, é o fato de que nós temos muitos mercados bastante pouco competitivos. Tanto mercados de insumo quanto mercados de produtos. Então, a ideia da mudança de nome que é essa. E cabe a nós, evidentemente, comunicar pelo menos por que nós fizemos isso de direito. É que, honestamente, às vezes a gente fica muito entretido lá com as nossas tarefas do dia a dia, esquece que as outras pessoas sabem menos a respeito do que a gente está fazendo do que nós mesmos. Então, é preciso que a gente diga. Nós faremos isso mais recorrentemente, é uma tarefa, lição de casa que nós temos. Seguindo no nome, tem uma inspiração aqui, que é a Comissão da Produtividade da Austrália. O que é a comissão, ou o que eu entendo da história da Comissão da Produtividade da Austrália? A Comissão da Produtividade da Austrália é um órgão que ele não tem, assim como a antiga CA e a nova CEPRAC, o certo poder de polícia de dizer tem que fazer, não pode fazer isso, mas é um dos órgãos mais importantes do governo australiano. Todas as regulações do governo australiano passam pela Comissão da Produtividade, que emite uma opinião ao Parlamento a respeito daquela regulação. E o embrião da Comissão da Produtividade é a advocacia da concorrência, porque o mandato era dizer se as regulações tinham efeito anticoncorrencial ou não. Isso que nos levou a achar que juntar produtividade com concorrência no nome, na marca, faria sentido. É essa a ideia. A CEPRAC herda todas as atribuições que eram de advocacia da concorrência da antiga Secretaria de Acompanhamento Econômico. Evidentemente, eu, pessoalmente, tenho como objetivo, antes de mais nada, no mínimo, que eu acho um objetivo bem ambicioso, conseguir fazer o mesmo que o secretário Mansueto fez, que fez um trabalho excepcional frente à Secretaria de Acompanhamento Econômico, e agora ele é o secretário de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loterias, que é outra parte. E a separação também é algo que é para dar ênfase à tarefa de advocacia da concorrência e separá-la, por exemplo, da tarefa importantíssima, igualmente importante, de acompanhamento fiscal, por exemplo, e regulação de loterias. Que eu acho que pouca gente duvidaria, pouca gente
duvidaria que, para essa outra missão, o secretário Mansueto Almeida, acho que é provavelmente a pessoa mais qualificada, certamente entre os 5 mais qualificados do país para a tarefa. Por que o tema do momento é produtividade? Porque eu acho que está se formando algum consenso entre... Consenso é difícil, né? Porque há discordâncias naturais, há interesses políticos, que o Brasil, nós não vamos atingir a renda per capita, para começar, de países desenvolvidos. E eu gostaria de enfatizar uma coisa que normalmente não se enfatiza, porque esses dois temas não se ligam, e nós não vamos conseguir reduzir as taxas de pobreza de 2 dígitos para 1 dígito e a níveis civilizados se a produtividade da economia brasileira não aumentar. O meu colega, Ricardo Paz de Barros, do INSPER, a meu ver, o maior especialista em política social e estudo da pobreza e desigualdade, disse recentemente que a política social chegou no limite, ou ela vai rapidamente chegar no limite do que ela pode fazer para a retirada da pobreza. E ela foi muito bem sucedida, que nos trouxe de 20 e tantos pontos percentuais para 13, aumentou por causa dos últimos 3 anos, evidentemente, mas deve estar girando em torno de 16% da população. A política social chegou no limite. Senão, o próximo passo é a produtividade que vai fazer. E eu vou chegar na advocacia da concorrência, mas eu vou pedir uma licença aqui para gastar uns 5 minutos explicando qual é o nosso diagnóstico e por que, como o nosso diagnóstico embasa a estratégia de intervenção e por que um pilar importantíssimo, eu diria que talvez o mais importante, é concorrência. Se você fizer qualquer corte a partir da crise da dívida no começo dos anos 80 para frente, a renda per capita do Brasil não cresceu em relação à renda per capita. Normalmente nós pegamos a fronteira, Estados Unidos. O brasileiro tinha mais ou menos entre 20% e 25% da renda per capita dos Estados Unidos, se você cortar em qualquer ponto do tempo, de modo grosseiro. Então vamos pegar 1985, e hoje tem algo, dependendo da métrica, entre 20% e 25% da renda per capita dos Estados Unidos. Quer dizer que não cresceu? Não, cresceu. Só que cresceu em linha com os Estados Unidos. O que é um desempenho aquém do que se espera de um país de renda que ainda tem a renda mais baixa, com o potencial que o Brasil tem. As dotações naturais, por exemplo. E o que eu acredito ser nossa capacidade. Nós entregamos muito menos do que nós poderíamos entregar do ponto de vista de crescimento da renda per capita. A pergunta é, por quê? Isso começa com o diagnóstico para embasar a estratégia de intervenção. Como um exercício mecânico que os economistas fazem, eu digo os economistas, eu vou corrigir o Márcio, porque eu não posso... Você vai me causar um problema me chamando de economista, porque tem um lugar ali que define o que é economista perante a lei brasileira, e eu sou administrador público. Eu sou bacharel em administração pública. Eu tenho, de fato, mestrado em economia no Departamento de Economia da PUC-Rio e doutorado em economia na Universidade de Stanford, inclusive parte dele financiado, 1/5 dele pelo governo brasileiro, mas, no entanto, eu não sou economista formalmente. E não pode dizer que é economista, porque senão... Mas os economistas, normalmente,
eles fazem um exercício que é meio mecânico de decomposição do que explica a diferença de renda per capita entre países e o que explica por que um país, a renda per capita aumentou mais do que o outro. O que causa a renda per capita é você ter máquinas, pessoas trabalhando e a qualidade das pessoas, a qualidade do trabalho das pessoas. No jargão é capital físico, participação na força de trabalho e capital humano. Aí um país que tem mais máquinas, o capital humano mais alto. O capital humano, o que é isso? Normalmente é medido pelo número de anos de escolaridade, vamos dizer. E uma fração maior da população trabalhando tende a ser mais rico do que outro, no sentido rico de renda por pessoa. Isso, se você olhar, é verdade. Os Estados Unidos têm mais máquinas, a escolaridade é maior, a participação na força de trabalho, o tamanho da força de trabalho é uma coisa meio parecida. No entanto, isso não explica tudo. Na verdade, explica uma fração constrangedoramente baixa da diferença de renda, constrangedora por os economistas, é claro, em sua capacidade de explicar diferenças de renda per capita entre países. Aí tem uma parte não explicada que a gente chama, os economistas chamam magicamente de produtividade, que é como você mistura essas três coisas. A analogia que eu gosto de fazer, talvez vários de vocês já tenham escutado, é que as máquinas, o capital humano e a quantidade de pessoas trabalhando são como o leite, o ovo e a farinha. E a produtividade é como você mistura os três. E é impressionante como países diferentes, com a mesma quantidade, pelo menos observada no banco de dados lá, de máquinas, a mesma participação na força de trabalho, o mesmo número de anos de escolaridade, misturam de maneiras diferentes e têm renda per capita diferentes. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando você olha para o que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos, não foi por falta de acumulação de máquinas em relação aos Estados Unidos que a diferença de renda per capita não caiu. Isso quer dizer que nós temos tantas máquinas quanto os Estados Unidos hoje? Não, tem muito menos, mas a diferença diminuiu. Não foi por investimento em capital humano, que é importantíssimo, que a diferença deixou de cair. O que eu quero dizer? Quer dizer que o trabalhador brasileiro tem o mesmo número de anos de escolaridade que o trabalhador dos Estados Unidos hoje? Não. Quer dizer que a diferença diminuiu. Em cima disso, nós tivemos o bônus demográfico. É mais ou menos a minha geração. Eu posso estar enganado no ano, enfim, mas acho que é 79, 78, 80. É o número de anos que a gente tem o maior número de nascimentos no Brasil, em termos absolutos. Tem uma geração enorme. Quando tem uma geração enorme, tem mais gente na força de trabalho, 20 anos depois, tem mais gente trabalhando como fração da população, a renda dividida pela população tende a aumentar. Porque se você tem mais gente na idade laboral, o produto por trabalhador, por pessoa, vai tender a ser maior. Pode ser até que por trabalhador caia, mas por pessoa tende a ser maior. Então, nós diminuímos o número de quantidade de máquinas em relação aos Estados Unidos. Diminuímos a diferença de qualidade do trabalhador. E, além de tudo, tivemos o bônus demográfico. Então, por que a diferença de renda per capita entre o Brasil e os Estados Unidos não diminuiu? A razão é porque a produtividade piorou. Dito de outra forma, era muito mais fácil explicar. Há 30 anos, era mais fácil para os economistas explicarem por que o brasileiro tinha só um quarto da renda per capita dos Estados Unidos do que é hoje. Hoje é muito mais difícil de explicar. Aí vai para uma questão seguinte: o que é essa produtividade? É porque nós estamos colocando as máquinas e as pessoas nos lugares errados? Ou é porque nós ficamos cada vez mais improdutivos mesmo? Deixa eu
dar um exemplo concreto disso. Há muitos economistas e analistas que atribuem o fato do Brasil ser mais pobre que os Estados Unidos ao fato de haver menos indústria manufatureira no Brasil do que nos Estados Unidos. Ou o fato do Brasil ser mais pobre do que a Alemanha porque há mais indústria manufatureira na Alemanha. E é fato que há. Então, uma maneira de ser mais produtivo é pegar as mesmas máquinas e pessoas e, em vez de elas estarem no setor improdutivo, digamos, serviços, colocá-los no setor da indústria manufatureira. Isso é o que chama de intersetor. Esse era o diagnóstico do governo. Tinha muito do diagnóstico da administração anterior, era este. Eu pego e calculo a produtividade no setor de serviços é baixa, a produtividade na manufatura é alta, então, tem uma maneira de aumentar a produtividade, que é pega isso aqui daqui e leva para lá. Tem um detalhe, talvez não seja tão simples que as máquinas que servem para os serviços e o capital humano que está no serviço consiga produzir a mesma coisa que aqueles que já estavam na indústria produzem. Talvez esse seja um pequeno detalhe. E, de fato, o Brasil tem a ganhar em realocar e ter um pouco mais de indústria manufatureira. Mas quando a gente faz qualquer decomposição, e eu vou dizer uma, se os setores, serviço, agricultura, varejo, extrativista, indústria manufatureira, se o Brasil tivesse a mesma distribuição da economia alemã, quer dizer o seguinte, tem um pouco menos de agricultura, um pouco menos de serviço, tem um pouco mais de manufatura. A produtividade do trabalho por trabalhador no Brasil cresceria uns 70%. Nossa, é muito para ganhar. Só que se nós fazemos outro exercício que é, deixa a estrutura da economia brasileira como era hoje. Todas as máquinas que estão no serviço ficam nos serviços, todas as máquinas que estão na indústria ficam na indústria, as pessoas do mesmo jeito. E nós tivéssemos a mesma produtividade por setor que a Alemanha tem em cada um dos setores, é exatamente o oposto, tá? A produtividade da economia brasileira, a produtividade do trabalho no Brasil cresceria 450%. O que isso sugere? E o que é essa produtividade? De onde vem a falta de produtividade? Eu vou dar um exemplo que talvez seja muito caro a vocês. O Ricardo Paz de Barros adora esse exemplo, e eu estou um pouco roubando dele esse exemplo. Os aumentos de escolaridade no Brasil, que nós conseguimos nos últimos... O Brasil é um caso sui generis, que os aumentos de número de anos de escolaridade não estão associados a aumentos de produtividade da economia brasileira. Uma razão é porque a sociedade, de modo geral, e quando eu digo sociedade, não importa muito se é um investimento privado ou público, fez um investimento enorme em capital humano. Por exemplo, qualificar advogados. Boa parte do nosso esforço foi para isso. E boa parte dos nossos advogados estão lá litigando com a Receita Federal ou na Justiça do Trabalho. Isso literalmente não produz nada. No máximo, é um jogo de rouba-monte. Eu não estou dizendo que tem nada errado com isso. É o que é. Só que se você está gastando capital humano escasso, valioso do país, em contencioso tributário, para discutir quem deve para quem, quando esse capital humano podia estar sendo usado em outro lugar, a produtividade cai. São as mesmas máquinas, o mesmo número de anos de escolaridade, a mesma participação na força de trabalho, você só está misturando de outra maneira. Nós formamos engenheiros também. Boa parte deles passou um bom tempo lá fazendo parecer de waiver da ANP para dizer se tinha similar nacional, para ver isso no ex-tarifário, por exemplo, ou para ver se a plataforma estava em conformidade com o que foi prometido de conteúdo local de óleo e gás. Esses são engenheiros que estão lá fazendo laudo para isso. Poderiam estar fazendo obra, poderiam estar empreendendo, mas estão numa discussão de contencioso, nesse caso ali com a ANP.
A nossa incapacidade de entregar a infraestrutura do Corredor Norte, por exemplo, para fazer escoar parte da safra. Setor extremamente produtivo da economia brasileira, agrícola. Ali pela ilha de Marajó, que diminuiria. Não sei se vocês sabem quanto que custa o custo de frete da tonelada de soja de Sinop para a China. Deve ser uns $170. Quase tudo isso é para chegar em Santos. Saísse pela ilha do Marajó, caia pela metade o frete. Viabilizaria, inclusive, uma parte da fronteira agrícola que já está desmatada, que é agricultura extensiva, pouco produtiva, porque não vale a pena, o custo de transporte é muito alto. Os argentinos entregam no porto, lá em Rosário, por uma fração do custo. Essa falta de produtividade e esse diagnóstico é um problema de todos os setores, embasa a estratégia de intervenção horizontal. Uma intervenção que não é você, não, vou tentar estimular este setor especificamente, que a gente chama de vertical. E o principal pilar disso é concorrência. A gente cobra da indústria manufatureira produtividade, mas a gente não dá condições à indústria manufatureira de ter competitividade porque ela tem acesso a insumos, muitas vezes de baixa qualidade, a um preço alto. Por quê? Porque talvez falte concorrência na cadeia. A gente, ao faltar concorrência no mercado, isso é no mercado de insumos, ao faltar concorrência no mercado de produtos, a gente desestimula algumas empresas a inovarem, serem mais produtivas, sem contar, evidentemente, um efeito mais importante, que é o bem-estar do consumidor, que vai mais além da produtividade, vai mais além de quanto que um país produz, mas quanto que, dado que ele produz, o seu consumidor consegue comprar. A advocacia da concorrência, apesar dela parecer vertical, no sentido de que você vai e diz assim, nós vamos atuar a respeito de um projeto de lei de transporte individual. Parece vertical, mas não, na verdade é horizontal, no sentido de que você tem uma estratégia de intervenção para promoção da concorrência em todos os setores e onde aparecer, é claro. Não é surpreendente que o Brasil tenha alguns mercados concentrados. Tem história de... Alguns mercados eram concentrados por construção, monopólios estatais, concentrados. Você teve um movimento grande de tirar o Estado da produção e abrir alguns setores. Dada a legislação tributária, trabalhista, o trabalhismo, inclusive a reforma trabalhista é um exemplo de estratégia horizontal. Não é surpreendente que as barreiras à entrada são altas no Brasil. Para entrar no Brasil, muita gente diz, putz, eu preciso entender o tributário, é difícil explicar para a matriz. Então, nós temos mercados muitas vezes concentrados, tanto de insumos quanto de produtos, o que faz com que no Brasil, inclusive ao contrário da Austrália, que tinha sempre uma preocupação maior, promoção e advocacia da concorrência sejam ainda mais importantes. Nós vimos nos últimos tempos o drama de cartelização. E eu espero que essa limonada desse limão se faça uma limonada, que a sociedade se conscientize do dano social que cartelização faz. É nosso papel coletivo aqui, nós podemos ter discordâncias em combater incessantemente cartelização, que é um fator de causa da baixa produtividade no Brasil. A nossa opinião, por exemplo, é que cartelização tem que ser dissuadida principalmente com punição econômico-financeira. E que no primeiro momento que a gente espera que o setor privado ele faça esse serviço ele mesmo via litígio privado. Mas se nós não temos condição de fazer isso, ou tem algum entrave aqui, vai ter que ser de outro lado. Dissuasão econômico-financeira significa
que você tem que pagar se você é pego. É meio que a primeira equação de Law and Economics, de Direito da Economia. Se você é pego, continuar a ser pego, você tem que pagar mais do que você levou. Porque senão, basicamente, o que a lei está te dando é o que o pessoal de finanças chama de opção real. Aí eu faço. Se me pegarem, o máximo que vai acontecer, eu devolvo mesmo. Ou devolvo menos. Que poder dissuasório isso tem? Depois fala, não, a gente pode fazer no penal também. Também. Pode. Então, é nossa percepção, mas claro que esse é um diálogo que a gente tem que construir, principalmente com as senhoras e senhores aqui que militam na área, que poder dissuasório, como nós estamos fazendo de cartelização hoje, é baixo. A probabilidade de detecção é meio que por construção, e é meio em todos os países, eu acho que até que no Brasil, eu não sei nem comparar o Brasil com outros países nisso. Difícil saber a probabilidade de detecção, porque você tem que saber quanto delito foi cometido que não é observado, porque você não pegou. Mas, só para... então, não tem nenhuma razão para achar que o Brasil seja muito diferente. Eu acho que a atuação do órgão de defesa da concorrência no Brasil é exemplar e tem melhorado cada vez mais ao longo do tempo, por contribuição de várias gerações. Mas não dá para apostar que a probabilidade de detecção, se eu fosse chutar, ia ser muito maior do que 20%. Condicional a ser detectado, você vai pagar uma multa que, a meu ver, normalmente é uma fração da vantagem que você oferiu e do dano que você causou. Mas, do ponto de vista de dissuasão, claro que o que importa é a vantagem que foi oferida. Eu acho que tem caminho a melhorar do ponto de vista de dissuasão. Então, eu vou só terminar, porque este é o exemplo que eu gostaria de usar para terminar, de como uma agenda de advocacia da concorrência é horizontal, ela perpassa os setores, ela vai aumentar a produtividade de todos os setores, o bem-estar e, principalmente, o bem-estar dos mais pobres, para os quais os preços aos consumidores importam do que para os mais ricos. Os mais ricos têm muito mais capacidade de escapar de preço alto do que os mais pobres. Essa é uma agenda de aumento de renda per capita e, tão importante quanto, mais importante, na verdade, renda per capita por si só, a meu ver, mas principalmente uma agenda de redução da pobreza. Obrigado. Agradecer ao Dr. João Manuel Pinho de Mello, Roberto Taufik, pelos esclarecimentos, para apresentar a nova secretaria e trazer esses pontos essenciais para quem estuda e para quem pensa o direito da concorrência. Muitas vezes no nosso dia a dia de advocacia, né, não da advocacia da concorrência, mas do advogado, a gente se preocupa com o cartel, com o ato de concentração, mas não atenta para o verdadeiro significado que é a concorrência e o benefício que a concorrência promove. Ontem mesmo, na aula de Direito Econômico e Concorrencial, que desde 2006 fez parte do currículo obrigatório da Faculdade de Direito aqui do Mackenzie. Então, é uma advocacia da concorrência, né? Todo mundo, pelo menos, sai sabendo o que é o CAD, o que é a secretaria nova, né? Antes era a SEAI. Então, é uma contribuição que a gente faz. E no grupo de estudo de Direito da Concorrência, desde 2001, que nós temos na faculdade, discutindo a matéria concorrencial. Mas ontem, discutindo a introdução ao direito econômico com os alunos, nós colocamos um texto do Luigi Zingales, e que ele fala dos princípios do capitalismo, né? Livre iniciativa, a propriedade privada. Ele fala, olha, o mais importante é a concorrência, porque é na concorrência que você consegue promover esse bem-estar social. Caso contrário, você tem os monopólios, os abusos e o mercado não funciona. Então, esse papel que a secretaria desempenha é essencial para o crescimento do nosso país.
e para que isso se transforme no bem-estar da sociedade. No curso do doutorado aqui nós temos uma disciplina, Política de Concorrência e Desenvolvimento, onde nós justamente discutimos essas questões. E acho que esse tema da produtividade agora, para esse semestre, teremos que enfrentar isso daí, a partir do que foi colocado pelo senhor. Diante disso, só como questionamento, para provocar, para entender um pouco mais também dessa nova atuação da Secretaria para a promoção da produtividade e, consequentemente, esse desenvolvimento econômico e social, de que forma que a Secretaria ela atuará nas questões de comércio internacional? Nós sabemos o efeito que, muitas vezes, uma medida antidumping gera para o mercado local, de que forma que o Brasil se inserirá mais nas cadeias globais de produtividade, cadeias de produção, justamente para que a indústria fique mais competitiva, tenha uma produtividade maior e isso se reverta no bem-estar da sociedade. Excelente pergunta, professor. Eu acho que é de conhecimento público. Eu vou dar um exemplo, porque o Ministério da Fazenda se pronunciou formalmente sobre isso, numa nota técnica assinada em conjunto pela, àquela altura, antiga SEAI, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que é, grosso modo, quem faz macro, né? Grosso modo, em mercado de crédito. E pela Assessoria Especial de Reformas Microeconômicas, a respeito do pedido de direito antidumping definitivo do laminado a quente. Nós, evidentemente, não entramos na seara de se estabeleceu o dumping no sentido de preço abaixo do valor normal no mercado doméstico, nesse caso chinês e russo, dano e nexo causal. Porque esta é uma atribuição pela lei que é dada ao Departamento de Defesa Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Nós nos pronunciamos e a SEAI já fazia isso com uma atuação fortíssima no que se refere ao interesse público. Porque a defesa comercial é algo importante, principalmente na economia política de abertura comercial. Você abre, mas deixa a defesa econômica para evitar grandes abusos e evitar situações que podem, vamos dizer, prejudicar um setor de maneira que, às vezes, é muito difícil você desligar e ligar de novo, né? Então, você quer alguma salvaguarda aqui. Então, é importante a defesa comercial. Agora, tão importante quanto, no mínimo, é o interesse público. E os efeitos na cadeia jussante, neste caso, eram os efeitos na cadeia jussante, e, para nós, que somos Ministério da Fazenda e Advocacia da Concorrência, principalmente os efeitos para o consumidor na ponta, porque este é o interesse difuso, em última instância, que precisa de um advogado remunerado pelo contribuinte. O que eu quero dizer com isso? É importante o efeito na cadeia jussante, evidentemente que é importante para a produtividade. Mas ali os interesses não são tão difusos. Por isso que essa nota ela foi não só uma coisa tradicional, que é quais são os efeitos na cadeia jussante, mas também o efeito sobre o IPCA. Porque aí você vai ver o efeito que é para o consumidor na ponta, que vai estar lá no índice de preço ao consumidor. O ministro sempre diz que concorrência é importantíssima. O ministro tem essa... A Fazenda, tradicionalmente, além deste ministro, tem. Pode haver oscilações ao longo do tempo, mas é um mandato que a Fazenda tem. E, independentemente de quem é o piloto,
eu sinto que tem uma atuação forte que é do Ministério mesmo. E a nossa intenção é ser cada vez mais atuante, sempre em busca do interesse público, e, de modo geral, e na política comercial em particular. Porque eu citei aqui o caso dos advogados no contencioso tributário e trabalhista, o caso dos engenheiros no contencioso dos waivers da ANP, mas eu não citei 2 fatores que muito provavelmente explicam bastante da nossa produtividade ou falta de, que é o fato da economia brasileira ser extremamente fechada sob qualquer métrica que você analise. Países grandes tendem a ser mais fechados, claro que tendem a ser mais fechados, seus mercados internos são grandes, acaba justificando muita coisa internamente. Mas mesmo corrigindo para isso, o Brasil é muito fechado. Então, tem uma dica que alguma coisa vem daí, então a política comercial é particularmente importante. E a gente sabe que o mecanismo que a política comercial, que a abertura ou falta desse transmite para a produtividade, esse mecanismo é a concorrência. Então, evidentemente, é uma área que para nós é prioritária. E eu acho que espera-se ver atuações. Agora, muitas das atuações são atuações dentro de governo, tem um certo uma certa etiqueta e uma certa maneira de proceder que é dentro de governo, que talvez muitas vezes é difícil de comunicar para a sociedade de maneira geral, porque tem seus rituais, sua dramaturgia e o respeito a colegiados e enfim, é por isso que acho que a gente vai atuar. Como eu disse, a minha ambição é ter uma atuação tão forte como teve o secretário Mansueto Almeida. Isso significa atuar fortemente. Eu tinha uma pergunta antes de passar para o debate do público, mas, na verdade, você já respondeu em primeiro lugar, que é justamente em relação ao nome. Eu tive sentimentos ambíguos. Por um lado, lógico, a gente tem um apreço pela marca que foi consolidada durante muito tempo, a CEAI, mas, por outro lado, eu acho que colocar no próprio nome a produtividade e a advocacia da concorrência acaba dizendo mais sobre o propósito da secretaria e talvez seja importante para deixar muito claro a vocação da secretaria. Então, eu queria passar para o público, começando talvez pelos nossos diretores. Vejo o Ricardo Botelho, a Maria Eugênia. Bom dia. Primeiro, obrigado pela apresentação, né, pela interação com o IBRAC, pela oportunidade de dialogar em primeira mão com o IBRAC, né, sobre a agenda da nova secretaria. Eu tenho algumas perguntas. A primeira é que, no diagnóstico que o grupo do IBRAC fez a respeito da atuação da CEAI e da Advocacia da Concorrência, no livro que a gente publicou em 2016, uma das impressões que tinha ficado era de que muito da atuação, pelo menos da atuação pública visível, né, nos relatórios de advocacia da concorrência, tinha uma conotação muito reativa, né, de uma atuação forte em pareceres regulatórios, em diversas consultas públicas de agências em setores regulados e também muitas notas técnicas de também outros assuntos em outros setores que não eram exatamente setores regulados. E havia uma impressão de que não havia tanto espaço assim para uma atuação, digamos, livre, que a CEAI pudesse atuar, eleger prioridades de atuação em advocacia da concorrência especificamente. Acho que, por tudo o que foi dito, acho que faz todo sentido que haja um bom espaço, né, para isso, né, de atacar essas maiores dificuldades
de falta de produtividade na economia brasileira. E no relatório mais recente da CEAI sobre as atividades de 2017 já deu para perceber, né, que, além da atividade forte normal, que a CEAI tem que atuar, né, por lei, havia também, né, uma boa atuação em assuntos que foram escolhidos, né, e para os quais foi dada prioridade. Mas queria entender como que isso, qual o espaço na agenda da nova secretaria para essa atuação em relação a setores prioritários, né, que fujam dessa agenda, digamos, normal e obrigatória. Eu acho que a tônica aqui é sempre falar. Excelente pergunta, né? Porque, efetivamente. Ricardo, efetivamente você já tinha colocado isso no livro. Eu tentei levantar isso quando eu comentei o que o Bruno comentou, e que é uma percepção geral, né? Que a gente já tinha recebido do IBRAC. Eu já coloquei a nossa messa, não entendo a culpa com relação ao relatório. Mas o ponto de partida é justamente a lei, né? O mandato da lei. A lei, a minha interpretação da lei, eu espero que seja dos senhores também, é de que a CEAI vai fazer a advocacia da concorrência com relação às regulações propostas das agências reguladoras, ou as regulações vigentes mesmo, já emitidas pelas agências, ou qualquer atuação das agências, ou então alertar as agências sobre o que acontece naqueles mercados, se identificar problema concorrencial. Obviamente, os recursos são escassos, e nós temos priorizado o que tem, eventualmente, gera maior impacto sobre a sociedade como um todo. Então, a gente olha lá o consumidor e vê, olha, isso prejudica muito o consumidor, é lá que a gente vai atuar. Então, em geral, tem sido as agências federais, até por questão também de pessoal, e a gente também atua naqueles casos que são efetivamente relevantes, porque efeito sobre a concorrência, você pega quem tem poder de mercado, tudo vai ter efeito sobre a concorrência. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Para que eu vou opinar quando tem efeito positivo sobre a concorrência ou quando ele é neutro? Um dos problemas que a gente enfrenta é um problema jurídico. Tá? Nós já fizemos consultas internas no Ministério sobre isso. A resposta ainda não foi satisfatória, ficou meio vaga, mas a ideia é, efetivamente, quando tem problema concorrencial, e a nossa interpretação é essa que eu dei. Então, o que a gente faz? A gente tem feito uma atuação formal nos casos menores e atuado nos casos regulatórios de maior impacto. Fazendo a advocacia da concorrência, né? Isso é importante, você, no fim, colocou bem, é a advocacia da concorrência, mas eu queria reforçar da primeira parte. É a advocacia da concorrência, independentemente se é setor regulado ou não. Cada área da CEAI, desde o seu nascedouro, é uma área que é voltada para o setor regulado. Isso você indicou muito bem. Isso, em princípio, é uma falha, a partir do momento que você passa a ser o órgão de advocacia da concorrência por excelência. Então, como é que nós começamos a corrigir? Eu começo, novamente, apontando um problema que a gente teve. Quando surgiu a nova lei e deu esse mandato para a CEAI, houve um gap ali, você teve uma lacuna. Foi um período que o pessoal ficou se perguntando o que a gente vai fazer. Nós já fazemos advocacia no setor público? Nós vamos fazer no setor privado? Houve uma percepção inicial de que, não, nosso mandato é setor público. O CAD ele já faz alguma coisa no setor privado e levou a gente dessa ideia para lá. Então, ele pode fazer. Mas eu já via lá dentro uma sementinha, gente que já falava, não, gente, o mais importante aqui é você fazer isso nascer a partir da sociedade, porque a sociedade é quem vai, inclusive, exigir isso do poder público. E a gente já faz no poder público. Já faz bem, as pessoas já têm esse respeito sobre a CEAI. A gente já tem essa ascendência. Então, como é que a gente poderia fugir a isso quando, há um tempo atrás, a CEAI acabou perdendo um monte de gente porque vocês já souberam que a CEAI passou um problema de quase fechar e agora renasceu com a CEPRAC com muito mais força, com essa ideia, inclusive, de crescer cada vez mais. Esse renascimento da CEAI agora por meio com o Mansueto e agora com o João Manuel por meio da CEPRAC, esse fortalecimento da ideia de advocacia da concorrência surge pelo fortalecimento de uma assessoria. Não sei se vocês perceberam, mas estruturalmente a CEAI nunca teve uma assessoria técnica. E não é que haja uma assessoria técnica, mas somos particularmente 2 assessores e a gente eventualmente conta com a ajuda de outras pessoas e pode contar com a colaboração das coordenações gerais nos seus temas de especialidade.
Mas o ponto é que, se vocês olharem o trabalho que foi feito pela assessoria no ano passado, é um trabalho vultoso. E eu acho que é um trabalho de qualidade. E é um trabalho que a gente fez, a maior parte daquilo, em parceria com outras unidades. Eu comentei do caso do Uber. Esse é um trabalho que nasceu, parecer, é 99% do trabalho que foi feito numa coordenação que depois se juntou, justamente por questão de reforma de estrutura no passado, que acabou fazendo sentido, né? Mas que foi feito do ponto de vista regulatório lá atrás, a gente reforçou o ponto de vista de desregulamentação do setor, e a gente reforçou isso no parecer, aprimorou e entrou fazendo a mixcure. Então, essa ideia de mixcure é uma coisa que a gente fez no passado, já tem material no forno, e a gente tem também material no forno com relação a várias outras atuações, não só de mixcure, mas também com áreas de autorregulação e tudo mais, para conversar com esses atores, que é o que eu digo, a advocacia da concorrência no setor público, ou por alguém que está dentro do governo, o primeiro passo mais importante é você conversar. É você falar, olha, há um problema aqui que a gente identificou. Como é que você vai corrigir isso? Você está pensando em corrigir isso? Falou, opa, tem um problema aqui. Isso é advocacia da concorrência. Ele vai e muda. Se a gente identificar que você vai ter um enfrentamento e a nossa posição for, depois de conversar, que realmente é um problema competitivo ali, a gente encaminha isso para o CAD, e sendo um problema mais dentro do governo, a gente também faz o nosso parecer, mostrando o problema de competitivo que tem, inclusive já há um subsídio para o CAD com relação a esse assunto. Mas, com relação ao que você comentou, a gente já tem estruturalmente uma assessoria que é voltada para isso e que trabalha agora em parceria também com as coordenações gerais. Acho que, com o primeiro passo, já foi um grande... o nosso manual, que vai servir para o judiciário, vai em cima disso. A gente está pensando também em fazer um manual muito mais voltado para o consumidor, de como ele vai buscar seu direito no judiciário. Isso a gente já chama até institutos de defesa do consumidor. A gente vai atrás de vocês para poder fazer uma parceria, para poder chegar até o consumidor lá na ponta. Então, nossa ideia é ir com a sociedade civil, buscar parceria para poder chegar lá na ponta no consumidor. Você falou o Ricardo falou em reativo, né? Tem dois projetos que eu acho que são altamente proativos. E a SEAI, antiga, e a CEPRAC estão muito envolvidas, junto com outros órgãos do governo e do Ministério da Fazenda. E eu estou aproveitando esse gancho que eu quero fazer uma propaganda aqui, um apelo para vocês. O primeiro deles é o cadastro positivo, cujo objetivo, basicamente, é um projeto pró-concorrencial, antes de mais nada. É um projeto de democratização do crédito por meio da uniformização e da democratização da informação entre competidores no setor bancário. Então, este foi um projeto do Legislativo, gestado no Legislativo, de autoria do senador Dalírio Berber e relatoria do senador Armando Monteiro, mas que é um projeto para o qual houve contribuições, evidentemente. E outro que é um projeto, inclusive, que está nas 15 medidas anunciadas no começo desta semana, que é o projeto de distrato imobiliário, que é um projeto de lei do senador Romero Jucá, mas que, evidentemente, também tem uma contribuição, e aí sim, também com um diálogo muito forte com entidades que estão associadas à defesa do consumidor. Então, esses são dois exemplos de, aqui, junto com outros órgãos de governo, com o Legislativo, em parceria, e, em particular, com outros órgãos dentro do Ministério da Fazenda, como a Secretaria de Política Econômica, que é um bom exemplo disso. Bom dia a todos os presentes e presentes da mesa. É Paulo Casagrande, do Stock Farbs Advogados. Eu tinha uma questão ao Dr. João Manuel e Roberto Alfic sobre duas questões, basicamente. Foi estressado bastante a preocupação com a nova secretaria de
permanência institucional, de que esta não é uma medida da atual mandato do governo federal, mas que seja algo permanente para os quaisquer novos mandatários, novas gestões no âmbito do governo federal, por ser uma política de Estado, não estritamente uma política de governo, embora esteja inserido no âmbito de um ministério, não de um outro órgão distinto dentro da administração direta. Quais as medidas legais, institucionais e práticas que estão sendo tomadas e que se vislumbram sejam tomadas a fim de que se dê permanência a essa política de incremento da produtividade em nível horizontal da economia brasileira? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, no âmbito das ações, além de ações mais concretas, especificamente junto a agências reguladoras e junto aos órgãos de defesa comercial, dado ao diagnóstico absolutamente correto de grande fechamento da economia brasileira, se vislumbra alguma interação também com o órgão, com o próprio CAD, na medida em que, dos seus documentos, das suas políticas, dos seus manuais, algo que possa ser aprimorado em termos de maior aderência especificamente desta política, da política de defesa da concorrência em atos de concentração e persecução de infrações da ordem econômica, que possam ser aprimorados em termos de se levar em consideração explicitamente, inclusive com um lastro legal, ao meu ver, o incremento da produtividade brasileira, em termos, notadamente, do progresso tecnológico? Obrigado. Eu vou responder a primeira e o Roberto pega a segunda, que é a relação com o CAD, né? Sendo totalmente honesto, se vier uma administração que quiser desfazer, à vontade. Agora, na prática, a minha experiência, eu vou fazer um ponto bem pragmático aqui, tanto dos 2 decretos de reestruturação do Ministério da Fazenda que houve nos últimos anos, é que dá trabalho reestruturar. Então, o fato de nós termos apartado e criado essa estrutura, eu acho que já é totalmente imune, nada é. Mas a chance de ser perene, e aí depende um pouco da nossa capacidade de atuar para deixar uma marca. E se você deixar uma marca, acho que é mais difícil desfazer. É a melhor resposta que eu consigo te dar. Eu não tenho como... Eu pensei que você ia falar que é a campanha para a presidência do Henrique Meirelles. O ministro não se pronunciou formalmente, né, a respeito do tema. Então, eu vou começar falando de uma expressão que o João Manuel sempre usa, que é: a gente vai fazer isso, nem que seja para a gente deixar prontinho e guardar ali na gaveta, para quem chegar depois. Ele sempre fala isso. Eu estou falando isso porque não foi combinado, mas ele sempre fala, o que demonstra essa preocupação institucional. Tá? Então, por mais que você não consiga definir o que o próximo governo vai fazer, a gente consegue, pelo menos, deixar alguma coisa pronta que pode ser aproveitada. Muita gente fala muito mal de coisas que foram feitas na Secretaria, por exemplo, do Mangabeira Unger. Muita coisa foi aproveitada agora. Então, assim, tem sempre isso. Né? Quando a ideia é boa, e a gente tem, na nossa percepção, muita coisa que a gente produz vai gerar resultados positivos. Sobre a atuação CEPRAC-CAD, CEPRAC-CAD, ó vício. São 6 anos, né? Bom, acho que o primeiro ponto é deixar claro que a atuação da CA e do CAD separadas, que a presença da atividade de advocacia da concorrência nos 2 órgãos, mas essa presença da advocacia da concorrência de forma generalizada na CEPRAC, no Ministério da Fazenda, é essencial. A gente ouviu recentemente vozes que seria interessante a junção dos 2 órgãos. A nossa percepção é oposta, né? Eu acho que a percepção de vocês também é.
eu brinco, porque a gente pode fazer a advocacia da concorrência no CAD, mas, obviamente, a gente não vai chegar numa de concentração, não vai fazer isso. Mas várias das coisas que a gente fala, por exemplo, com a nossa vontade oferida, é um ponto que o CAD está discutindo. E a gente opina, não no CAD, mas já vários projetos de lei com relação a isso que nós já opinamos, já trouxemos esse posicionamento. E provavelmente vai ser trazido de forma formal, ainda mais substancial daqui a algum tempo. Mas a ideia de parceria entre os dois órgãos, que está muito presente na atual gestão do CAD também, que a ideia do atual presidente do CAD, do Alexandre Barreto, é fazer parceria com diversos órgãos e, a partir disso, você colher informações. E, né, essa ideia de você conseguir colher informações e não evitar essa política de enfrentamento, que é muito interessante, né? Estão fazendo até com o Banco Central agora, sempre teve muito enfrentamento, estão tentando se aproximar. É algo que também está sendo feito com a CI. Houve, novamente, esse interstício, aí, um vácuo, desde o período que surgiu a lei até recentemente, do que a CI e o CAD iam fazer de forma conjunta. Eu acho que também não preciso esconder isso, houve até uma política de um certo desgaste entre as duas instituições, até um certo ciúme, né? Isso aconteceu. Um pega uma coisa, outro ficou com outro, não devia ficar tudo aqui, ou então por que a gente também não está fazendo... Então, isso teve muito esse desgaste. E eu acho que, com o amadurecimento institucional, isso diz respeito aos próprios servidores, eu estive lá entrei na CI justamente no momento de transição, e eu acompanhei esse amadurecimento institucional e a mudança também das cabeças, né? A mudança das cabeças também é muito importante. E aí existe um acordo que foi celebrado com o CAD, na verdade é um acordo quadro, né? E agora nós estamos terminando aí de confeccionar o acordo de cooperação técnica que vai sair, e ele engloba tudo. Tá? Ele engloba essa ideia de o CAD, porque nós temos acesso às informações que o CAD tem, nós podemos ter pela lei. Até porque o que a gente pedir é obrigatório que o órgão apresentar para a gente. Se ele não apresentar, a gente exige a mesma informação do administrado, então não faz sentido. Então, a ideia é, na verdade, a gente analisar a forma com que isso pode ser feita, tentar tornar isso mais eficiente, e se a gente não conseguir fazer isso numa transmissão direta, porque isso vai ser conversado, a ideia é que o CAD vai ter de conversar com os conselheiros, vão ter de deliberar a informação que vai ser passada, mas a ideia é que a gente consiga tornar mais fluida a informação, seja o que a gente produz, e você falou dessa questão da agenda de produtividade, de competitividade, essa agenda ser colocada no acordo e a gente produzir material isso e para o CAD, mas também a informação que é gerada no CAD, que é colhida no CAD, que ela possa fluir também para a CI. Claro que isso vai ser conversado com os stakeholders, né? A gente vai fazer isso sem conversar e, eventualmente, até submeter alguma consulta. Mas a ideia é o diálogo ser aprimorado. Gente, obrigado, está sendo ótimo. Bom, Bruno Becker, do BMA. Vocês falaram de duas coisas primeiro, a inspiração na Austrália, da produtividade, de analisar todo esse processo que eles fazem. Tem países nórdicos que, inclusive, fazem análise de impacto econômico, que seria um passo um pouco além. E, ao mesmo tempo, a gente tem recursos escassos. Eu queria entender um pouco assim, queria entender em que medida que a gente tem uma aspiração no Brasil de chegar lá e se tem algum projeto de ampliação da CEPRAC, tanto de pessoal quanto de mandato mesmo legal para vocês poderem analisar tudo. A minha leitura, eu não sou... Aqui uma certa ousadia, se não dizer despeito. A minha compreensão é que o mandato é bem amplo. E, ironicamente, eu acho que é um mandato muito parecido com o mandato... Ironicamente, não, no sentido de que a gente pensa assim, não, a Austrália é uma coisa inalcançável. Acho que o mandato é muito parecido com esse mandato da Comissão da Produtividade. A ideia de juntar a produtividade com a advocacia da concorrência é precisamente dar um sinal de ambição de que a atuação será, não só, como disse o Roberto, com relação a atos do setor público, mas proativa em formulação de política. E uma coisa que você notou bem, Bruno, que eu acho que é crucial, isso vale para a CEPRAC, para a CEPEL, para a CPE, para todo mundo, para o governo de maneira geral, que é a avaliação de impacto. A gente tem que, sistematicamente,
criar a disciplina de avaliar o impacto das coisas, das políticas públicas. E atos privados também. Mas acho que um exemplo disso, para dar um sinal, foi a nota técnica do pedido lá de direito antidumping definitivo no caso do laminado quente. Tem uma afirmação na maneira como foi, que é literalmente análise de impacto. Aqui legalmente, pelo que eu entendo, a entrada é o Instituto da Manifestação de Interesse Público, no contexto da análise de defesa concorrencial, mas a preocupação de qual é o impacto dessa medida na cadeia ajustante e, como eu disse, para o consumidor. Eu não ficaria surpreendido se houvesse cada vez mais. Bom dia a todos. Gostaria, antes de mais nada, de parabenizar o Mackenzie e o IBRAC. Desculpa, eu posso só complementar a parte legal? Desculpa mesmo. De fato, a percepção de olhando simplesmente a nossa atuação pela lei poderia gerar esse tipo de receio. Mas o mandato geral do Ministério, o mandato previsto no decreto, já o anterior, já previa essa competência para a CEAI. Ele foi passado para a CEPRAC, no geral, e especificamente o setor de energia elétrica, esse mandato para a CEFEL. Então, ele existe, essa capacidade. A questão realmente de quantidade de servidor que pode fazer ou não, a gente já faz com o material humano que a gente tem, mas, efetivamente, o ideal seria... Mas é um debate que sempre esteve presente, essa ideia de a gente poder fazer mais essa análise de impacto regulatório e análise de impacto de política pública. Desculpa. Eu peço desculpas. Gostaria de agradecer, né, ao IBRAC e ao Mackenzie pela oportunidade da gente ter esse debate hoje. Sem sombra de dúvida, a nova secretaria foi muito bem recebida pela comunidade antitruste. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário, para o doutor Roberto, sobre uma possível interação entre o mandato da nova secretaria e questões de compliance concorrencial. Existe uma preocupação cada vez mais nítida das empresas, dos nossos clientes, com programas de compliance concorrencial e com a adequação das suas práticas comerciais à legislação de defesa da concorrência. Há questões, claro, certas práticas comerciais que, sem sombra de dúvida, impactam a produtividade do país. Exemplo, acho mais óbvio e inquestionável é o cartel, como o próprio secretário colocou. Mas existe uma gama de práticas verticais, práticas horizontais, que podem, de fato, violar a concorrência e, a longo prazo, afetar a competitividade das empresas, mas existe ainda uma falta de clareza sobre o posicionamento do CAD a respeito disso. Quer dizer, a nossa lei é muito ampla, a jurisprudência do CAD é escassa nesses temas, não existem guias do CAD, o CAD se preocupou e foi muito bem sucedido nos últimos anos em editar guias e orientações sobre questões horizontais, cartéis, leniência, TCC, etc., mas a gente está, no meu ponto de vista, muito atrasado ainda em questões relativas a outras práticas anticompetitivas. Então, eu gostaria de saber se, na opinião dos senhores, existe espaço para um diálogo entre a CEPAC, o CAD e a iniciativa privada sobre a legalidade de outras práticas ou sobre o aprimoramento de programas de compliance antitruste. Antes, obrigado, Maria Eugênia, pelos comentários também. Vou me atrever a falar antes de vocês. E foi colocado aqui a questão do cartel também. Agora, quando a gente fala em produtividade e desenvolvimento a partir de uma política de concorrência, é importante sempre analisar a característica do mercado do país. E, em que pese os danos causados pela prática do cartel, acho que a característica do nosso país, de um país antes um monopólio estatal e depois com os incumbentes privados, nós temos a questão do abuso de posição dominante de forma muito forte na nossa realidade. Isso acaba sendo o entrave para o crescimento. Então, acho que é muito pertinente, Eugênia, esse seu comentário, porque traz essa preocupação que, às vezes, a gente deixa de lado. A gente fala muito do cartel,
mas talvez um problema maior do que o cartel na nossa economia seja a concentração econômica. Eu vou fazer um comentário geral, eu vou passar a parte mais difícil. Ser específico é mais difícil, Roberto. Não sei. Acho que as práticas verticais exclusionárias, e eu concordo plenamente, são talvez tão deletérias quanto a cartelização e horizontal, no sentido de... deixa eu tentar responder por exemplo. Eu veria, talvez aqui, de novo, uma certa ousadia, né? Porque eu não consigo fazer a interpretação legal. Se nós estivéssemos em 2009 e nós estivéssemos discutindo práticas de verticalização em meios de pagamento, eu veria como perfeitamente dentro do mandato a publicação de um... Eu não vou usar o termo guia, tá? Mas a publicação de um documento que orientasse e se posicionasse com relação à estrutura regulatória à época. Evidentemente, esse é só um exemplo, inclusive, cujo o mandato não é específico regulatório, todo mundo sabe que não é do Ministério da Fazenda. Mas, como uma afirmação genérica de este tipo de arranjo vertical pode ser prejudicial à concorrência, à produtividade, eu acho que eu vejo perfeitamente dentro do mandato. Eu não sei se eu consegui responder, mas tentei responder por exemplo. Tá? Deixa eu primeiro pegar o seu gancho na ideia do monopólio, né? Dessa ideia que vem desde as nossas origens. Só comentar um passant a questão do professor Calixto Salomão, né? Salomão Filho, tem que falar sempre filho. Eu acho que tem um livro chamado Monopólios Coloniais, né? Uma coisa do gênero. E a ideia dele é justamente essa, né? Acho que foi até traduzido por inglês, de que existe uma questão cultural. E essa questão cultural, efetivamente, a gente tem que lidar com ela. E aí, entrando na colocação da doutora Maria Eugênia, eu acho que a questão é, sim, nós estamos sempre abertos. Isso é uma questão que acho que a CEA nunca esteve fechada a receber. A gente tem recebido esse tipo de pergunta, né, sobre, eu falando da CEA porque realmente é da CEA, tá? De se a gente agora está aberto, se a CEA já estava aberta, se a CEPRAC vai estar aberta. O fato é que no Ministério da Fazenda nós sempre recebemos, as portas estão sempre abertas. E a discussão que seja levada do ponto de vista concorrencial pode ser levada para a gente a qualquer momento. Questões relativas à advocacia da concorrência, inclusive no judiciário, com relação a entrar como amicus curiae, inclusive nós já recebemos levando questionamentos para a gente, se a gente ter interesse. E é uma questão que a gente analisa para ver se realmente há mérito para a gente entrar ou não. Mas, efetivamente, é interessante. O CAD tem, né, um guia de compliance. Eu acho que a questão de vocês vocês acreditam que ele esteja aquém daquilo que vocês precisem. A gente está sempre aberto ao diálogo. Acho que a questão é vocês levarem para a gente o feedback de vocês, o que vocês acham que falta, porque, efetivamente, o compliance é extremamente relevante. A relevância do compliance é justamente essa. Se você tem programas fortes de compliance, se ele fosse 100% efetivo, você não precisaria da gente, né? Você reduz o custo para o Estado. Então, é extremamente relevante para a gente. Então, sim, com certeza, 100% de certeza que vocês podem levar essa questão para a gente. Mais alguma pergunta, algum questionamento? Doutor Márcio. Obrigado, professor. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria explorar mais um pouco da oportunidade que a gente tem de conversar com o João Manuel e o Roberto. Teve recentemente uma atuação interessante com relação aos aplicativos de transporte urbano, em que teve uma atuação para além
do oficial, do formal, vamos dizer assim, também uma atuação perante o legislativo em diversas esferas. Se você pudesse contar um pouco desse trabalho que às vezes não é tão visível para a gente que está de fora. Bom, obrigado pela oportunidade. Antes dessa atuação, no caso dos aplicativos, nós fizemos uma outra atuação com a Mixcuri. Então, a lei nos dá mandato para a advocacia da concorrência, certo? Com relação à sociedade, qualquer órgão. Então, a gente busca no Código de Processo Civil a ideia de que a gente teria representatividade para poder entrar com a Mixcuri, justamente porque a gente tem um entendimento sobre defesa da concorrência. Existe todo um arsenal da CI preparado por décadas, né? Então, nós começamos isso, na verdade, no caso de Florianópolis, relativos à venda de cervejas, de outras bebidas, de exclusividade no Carnaval, nas praias de Florianópolis. Nós atuamos naquele caso e, pouco depois que nós emitimos o parecer, eles já tinham esse processo lá dentro, houve uma decisão monocrática já no sentido de que, efetivamente, o novo edital deveria ser alterado, ou, na verdade, o novo edital, na hora de ser confeccionado, deveria mudar aquela política. Tiraram toda a exclusividade que havia, pasmem, em relação à água e energético, mais especificamente água. Nós comentamos o caso de cerveja, porque foi um caso que foi aprimorado com a atuação do Ministério Público local. Então, eles aprimoraram e levou a que, no fim das contas, não houvesse mais um monopólio. Então, nós dissemos, olha, vocês têm que olhar o custo-benefício. Né? O que a sociedade ganha com relação à melhoria das suas facilities, do lugar que eles vão utilizar, do ambiente para o carnaval, e o que eles perdem com relação a isso. Tem que ser feita essa análise. Para a gente, 2 players são suficientes. A nossa percepção é que, se você quiser deixar eventualmente um player lá, deixa um, mas os outros também podem entrar. Pode ser que você, obrigatoriamente, tem que ter X% dedicado a um player, mas por que você não pode deixar o resto aberto para a concorrência? O fato é que isso a gente comentou, eles aceitaram algumas recomendações, outras eles rejeitaram, mas já foi um grande ganho. E, depois disso, nós tentamos, então, entrar com a Mixcuri. E um dos problemas de entrar com a Mixcuri, vocês não têm essa percepção olhando de fora, mas existe um problema legal, sério aí dentro, que é, nós não somos, apesar de eu ser advogado, inclusive chancelado, nós não... Relutei, viu? Foi só poucos anos que eu prestei o concurso. Nós temos nós temos esse problema de não termos esse mandato legal de atuar para poder falar o que é legal e o que não é legal, porque esse é mandato da PGFN. O que nós fizemos? Na dúvida, então, sabendo que o objetivo de uma Mixcuri não é levar subsídios legais, na verdade é levar subsídios técnicos, esse é o essencial, porque o juiz tem os subsídios legais, né? O que nós fizemos foi comentar qual que era o nosso objetivo de participar e entrar. Nós colocamos a cara a tapa. E falamos, olha, nós estamos pedindo porque nós achamos que nós temos representatividade, a lei nos dá essa representatividade. Então, além da questão de nós levarmos um parecer que já havia sido feito sobre o mercado de táxis e falar que é recomendável que o mercado se adaptasse e tudo mais, nós aprimoramos esse parecer, nós o colocamos de acordo com essa ideia de que, na verdade, agora existe um enfrentamento e a tentativa de fechar esse mercado, ou seja, a ideia era manter o mercado aberto e sugerir a desregulamentação do mercado, ou então que, pelo menos, houvesse deixar os aplicativos atuarem por serem eventualmente considerados 2 serviços separados, um público e outro privado. Enfim, compramos abrigo. O fato é que, no fim das contas, o judiciário nos deu espaço, ele nos deu razão. Isso que nós temos representatividade para atuar diretamente. E aí nós entramos com um novo pedido de Mixcuri, em outro caso também do STF, são 2 casos no STF. E estamos agora tentando entrar em instâncias inferiores, tentando entrar em tribunais, até porque existe uma discussão ainda sobre a Mixcuri em juízos de primeira instância. Acho que não sei o quanto faz sentido, mas ainda existe uma discussão sobre isso. Mas a nossa ideia é buscar tribunais, porque tem um efeito mais generalizado, né? Se você faz um juízo de primeira instância, efetivamente você não tem esse alcance. Então, a nossa ideia é buscar, primeiramente, esse alcance em juízos federais, tribunais especificamente, depois, eventualmente, entrar em tribunais estaduais, para poder gerar, na verdade, que a sociedade como um todo tenha
conhecimento, é uma decisão que é mais difundida e que tem efetivamente uma garantia maior de permanência, né, do que um juiz de primeira instância. Voltando na pergunta anterior, agradecer a pergunta anterior sobre compliance e a pergunta sobre práticas verticais, porque para falar a verdade, é uma boa ideia. Eu pessoalmente gosto muito. Eu fui a minha formação intelectual foi durante o caso Microsoft. O meu orientador era o economista-chefe do DOJ, no caso, em 1997, naquela altura, né? Em 98, acho. E que acho que talvez seja o caso mais importante dos últimos 40 anos de práticas verticais. E acho que é uma boa ideia. Cartel tem estado à vista, por razões auto-evidentes, mas práticas exclusionárias, certamente. Eu queria também aproveitar a oportunidade para a gente renovar um projeto que a gente já apresentou para vocês com relação à criação do Prêmio Ig Nobel da Concorrência, uma sugestão do ex-presidente do CAD, o Géser Oliveira, para que a gente consiga engajar a sociedade civil de uma maneira mais ampla na busca de identificar entraves regulatórios, entraves burocráticos que impedem a concorrência na prática. Então, a ideia é, um plágio de algo que já é feito lá no México, mas é um concurso para identificar qual é o pior entrave ou algo que prejudique a concorrência, alguma regulamentação ou burocracia estatal que prejudica a concorrência, e premiar aquele cidadão que traga não só o problema, mas também a solução. Então, o nosso diretor de regulação, Ricardo, já está pensando e bolando o modelo. Nós vamos fazer isso em conjunto com a CEPAC e com o CAD também, e pensar na melhor forma de estruturar isso, e acho que é uma forma inteligente que a autoridade do México encontrou de engajamento da sociedade como um todo, e de identificar, às vezes, tenho certeza que bons candidatos não faltam em termos de entraves, e ganhar bastante publicidade e também gerar essa reflexão sobre como conseguir solucionar esses entraves. Então, fica isso na nossa pauta de interação já com a Secretaria. E, por fim, da nossa parte do IBRAC, a gente queria mais uma vez agradecer não apenas vocês, mas também o Mackenzie por sediar esse nosso encontro e dar continuidade à parceria. E para uma forma muito humilde de agradecer, nós temos aqui uma caneta comemorativa dos nossos 25 anos do ano passado. O nosso professor tem que também é conselheiro do IBRAC, também vai entregar a caneta, e tem algo mais para entregar. Muito obrigado. Eu entrego para vocês, que é pesado, Vademeco. É pesado, não é muito prático, mas é interessante. Então, também, por parte do Mackenzie, gostaria de renovar o agradecimento ao IBRAC por essa parceria, todo o trabalho feito pela Dora, pelo Zé Carlos, do IBRAC, trabalho feito aqui no Mackenzie pelos alunos do grupo de eventos que se ocupam da organização, do grupo de estudo de Direito da Concorrência, os funcionários da faculdade. Agradecer a presença de todos, sobretudo agradecer ao Dr. João Manuel Pinho de Mello, Dr. Roberto Fique, por essa estreia aqui no Mackenzie, num evento do IBRAC, para tratar desse tema tão atual, relevante, e que temos muito ainda a discutir. O convite já fica renovado aqui para que voltem para discutir a política de concorrência, a questão da produtividade e a advocacia da concorrência aqui na nossa casa. Muito obrigado a todos, e com isso encerramos os trabalhos. Obrigado.
Obrigada.